Olá, caríssimas e caríssimos. Vamos para a terceira lição dos jovens, os bons e os maus exemplos. Essa lição belíssima, né? Que está fazendo uma síntese de vários assuntos e não um trimestre inteiro de um assunto só. Quando a chamada de Deus não faz diferença. Vai trabalhar especificamente os filhos do Eli. O texto do dia, porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envilecidos ou os vencidos. Aí, sei lá, essas palavras tão estranhas, né, dessas traduções antigas, de 1 Samuel 2:3. A síntese da lição é manter a vocação dada por Deus, é um desafio diário e não pode ser considerada como de pouca importância. Nessa lição nós vamos refletir a respeito da chamada sacerdotal que foi esquecida pelos filhos de Eli, mostrar o desprezo que os filhos de Eli tinham pelas coisas de Deus e conhecer a respeito das consequências de se desprezar a Deus. Nessa lição, veremos que os filhos de Eli ficaram conhecidos por desrespeitarem a santidade de Deus no ofício sacerdotal. Nada parecido com os dias de hoje, evidentemente, claro. E procuraram, de maneira sórdida, satisfazerem os seus desejos pessoais. A falta de temor de Ofni e Finéias era tão grande que eles se deitaram com as mulheres que iam à tenda da congregação. Confere lá em 1 Samuel 2:22. Eles profanaram o sagrado com suas ações insanas e pecaminosas, mas homem nenhum pode escarnecer de Deus sem receber a devida recompensa. Como não se arrependeram de suas ações e continuaram enganando, roubando e fazendo o que bem entendessem, o Senhor colocou um basta e permitiu que a arca fosse levada pelos inimigos e eles fossem mortos no mesmo dia. Preço caríssimo, né? Vamos ver o que o Senhor tem a tratar conosco nessa belíssima lição que tem como texto bíblico base 1 Samuel, capítulo 2, 27 ao 30, que você pode ler na sua lição ou ler na sua revista bíblica, né? A forma como olhamos para as oportunidades que Deus nos dá fala muito a nosso respeito. Enquanto há pessoas que têm um encontro pessoal com Deus, quando adultas, há outras que são privilegiadas por nascerem dentro de um lar onde Deus é adorado e a sua palavra é ensinada. Eu sou um exemplo disso, eu sou nascido num lar assembleiano. Mas de tal oportunidade não se traduz necessariamente no conhecimento da bondade de Deus para com as pessoas. Há caso de pessoas como, por exemplo, Ofni e Finéias, que desprezaram a Deus, mesmo tendo recebido esta oportunidade diferenciada de nascer no lar do ensino da palavra de Deus. Vamos para o primeiro tópico dessa lição? Não deixa de se inscrever aqui nessa nosso canal, viu? A chamada sacerdotal esquecida. Bom, os filhos de Samuel estão inseridos no período dos juízes, né? Época em que ainda não havia uma espécie de monarquia em Israel. É um período em que a Bíblia registra uma sequência de afastamento do povo da presença de Deus e das permissões que o Senhor concedia aos inimigos do seu povo para oprimi-los. É nesse contexto que Ofni e Finéias surgem no relato sagrado. Vindos de uma família sacerdotal, esses moços cresceram e foram educados dentro de um ambiente onde era realizado culto ao Senhor. Eles foram ensinados a respeito dos protocolos da liturgia, sabiam como usar as vestimentas sacerdotais, a ordem das cerimônias, como oferecer o sacrifício, datas festivas, como aplicarem a lei de Deus, etc. Mas esse conhecimento não fez naqueles moços pessoas tementes ao Senhor. A gente já começa a perceber aí o grande perigo que é a ausência do temor ao Senhor. Vai dizer Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como veremos, tal conhecimento se perde na história quando é colocado à disposição de quem não dá valor ao que Deus tem como valioso. Mais do que todo esse conhecimento, o Senhor esperava deles um conhecimento, ou um relacionamento, perdão. Eles tinham o sangue da decência ou da descendência sacerdotal, as roupas para as cerimônias, conhecia os rituais e os sacrifícios, mas não tinha proximidade com o Senhor. Proximidade nem sempre produz intimidade.
Não basta nascer em uma família em que teme e serve a Deus. É preciso que cada geração tenha a sua própria experiência de fé com o Todo-Poderoso, que tenha a oportunidade de conhecer e viver o Evangelho de Cristo Jesus, ter os seus pecados perdoados e as suas vidas mudadas. Vamos trabalhar agora a perspectiva dos sacerdotes do Senhor em Siló. Bom, Ofni e Finéias são mencionados como sacerdotes do Senhor em Siló, 1 Samuel, capítulo 3. Essa localidade, Siló, era o centro de adoração daqueles dias e os israelitas se dirigiam para aquela cidade a fim de celebrar ao Senhor. Tem estudiosos que creem que Siló pode ser considerada a primeira capital de Israel, dada a sua importância para as tribos que haviam saído do deserto. Quando entraram na terra prometida, os hebreus se juntaram em Siló e ali montaram a tenda da congregação. Confere, Josué capítulo 18, verso 1. Em Siló, Ana orou ao Senhor pedindo um filho e o Eterno a ouviu. Também em Siló, os filhos de Eli davam mau testemunho de seu sacerdócio, roubando carne do sacrifício e se deitando com as mulheres. 1 Samuel 2,16. Por fim, foi em Siló que a arca do Senhor foi capturada pelos filisteus, uma vergonha para a nação de Israel. O Senhor mesmo confirma que estava naquele lugar. Foi em Siló que Deus diz a Jeremias que, abre aspas, fiz habitar o meu nome, fecha aspas, Jeremias capítulo 7, verso 12. E foi lá que ele despertou Samuel para o chamado profético, com o que seria usado por décadas. Vamos dar uma observada a respeito da perspectiva de filhos de Belial, essa expressão bem pesada, né? A palavra nos diz que aqueles moços eram filhos de Belial. Confira 1 Samuel 2,12. A palavra Belial, né, traz a ideia de algo ou pessoa inútil, sem valor. Os filhos de Eli não eram pessoas úteis no ministério sacerdotal. Seu testemunho público era vergonhoso e não representava o Deus que o havia escolhido. Essa expressão, filhos de Belial, é aplicada aos homens de Gibeá, que abusaram e violentaram a concubina de um levita que se dirigia à casa do Senhor. Juízes 19, 22. A atitude desses homens foi tão condenável que as demais tribos se juntaram contra os benjaminitas e quase os destruíram. É curioso que Eli, pai dos sacerdotes, tenha considerado que Ana, a futura mãe de Samuel, estava bêbada, quando a serva do Senhor, em sua angústia, estava orando sem pronunciar uma palavra. Recordemos de 1 Samuel, capítulo 1, verso 12 e 13. Eis aqui um contraste. Eli acredita que Ana estava tendo uma atitude imprópria no momento de oração e Deus diz que os filhos de Eli eram pessoas impróprias ao ministério sacerdotal quando os chama de filho de Belial. Bom, a lição nos orienta a sermos cautelosos antes de emitir juízos sobre uma pessoa. Ou revista, hein? Estou amando essa revista dos jovens. Pense, mais do que receber uma chamada da parte de Deus para executar o ministério, é importante estar atento aos padrões dele para exercer esta chamada. Um ponto importante aqui nesta lição dita até agora diz que Deus faz questão de classificar os filhos de Eli como filhos de Belial, pessoas que se tornaram inúteis para o chamado que receberam de Deus. Agora, nessa perspectiva, a gente passa para a segunda parte da lição e nós vamos estudar o desprezo para com as coisas de Deus. Desrespeito com a oferta do Senhor. Um dos momentos mais sagrados do culto cristão é aquele que honramos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Ciente de que o nosso ato de fé é importante para a manutenção da casa de Deus. É também uma forma de mostrar que não somos dominados pela ganância. Ofni e Finéias pegavam para si a gordura, a parte que era destinada ao Senhor para ser queimada. Quando um hebreu trazia uma oferta de animais, os sacerdotes tomavam a oferta antes de a mesma ser dada ao Senhor. Queimava primeiro a gordura de hoje, queimem primeiro a gordura de hoje e depois tomem para ti quando desejar a tua alma. Então lhe dizia, não, agora a has de dar.
1 Samuel 2,16. Eles também tinham uma vida violenta. Os filhos de Eli são descritos como homens violentos, sem limites e acostumados a não ouvir ninguém. Se isso fosse pouco, agia com violência se uma pessoa não quisesse entregar a ele aquilo que era do Senhor. Se não, por força a tomarei. 1 Samuel capítulo 2,16 mostra esse comportamento. Eles forçaram as pessoas a fazer o que elas queriam. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezaram a oferta do Senhor. 1 Samuel 2,17. Aqueles moços fizeram suas regras pessoais no culto, não para adorar o Senhor, mas para se beneficiar das ofertas que eram trazidas pelas pessoas. Nada parecido com os dias de hoje, imagina. Que isso? Vida imoral é uma característica de Ofni e Finéias. Apesar da chamada que haviam recebido da parte de Deus, Ofni e Finéias não reconheceram sua própria vocação e se utilizaram dela para proveito próprio. Eles eram conhecidos por desrespeitarem a santidade de Deus no ofício sacerdotal quando usufruíam de favores sexuais de mulheres que iam à tenda da congregação. 1 Samuel 2,22. Aqui reside um dos maiores problemas para as pessoas que estão em posição de influência. Sem crer que seus atos serão julgados um dia, aproveitaram-se de sua posição para se satisfazerem seus desejos pessoais. Aqueles sacerdotes, Ofni e Finéias, desrespeitaram o culto e o local sagrado e se aproveitaram sexualmente do ambiente em que estavam. Desrespeitando os próprios casamentos, aqueles moços faziam do ambiente sagrado um local para satisfazerem seus instintos adúlteros. E Deus os julgaria por esses atos. Repito, nada parecido com os dias de hoje. Imagina, nada a ver. Hein? Que isso? Terceiro tópico dessa lição belíssima, relevantíssima e exortativa, por que não? Quais as consequências de se desprezar a Deus? Primeiro, perderam a vida. Aqueles sacerdotes não respeitaram seu chamado, desprezaram a Deus, e numa batalha dos israelitas contra os filisteus, a arca do Senhor foi tomada e eles mortos. 1 Samuel 4,11. Deus havia dito a Eli que julgaria os seus 2 filhos, e isso te será por sinal a saber o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. 1 Samuel 2,34. É possível dizer que a parte do comportamento dos filhos de Eli se deve a ele próprio, por ser um pai tolerante com os pecados dos próprios filhos. Abre aspas, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a tua casa para sempre, porque pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. 1 Samuel 3,13. Para piorar a situação, ele parecia conformado com o julgamento divino. Então Samuel contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse, é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. 1 Samuel 3,18. Ele não buscou o Senhor por seus filhos, nem orou, nem chorou por eles naquele momento. O preço da sua tolerância foi a morte de seus filhos e o afastamento da sua família das atividades sacerdotais. Os filhos de Eli morreram perto da arca. O símbolo da presença de Deus entre os hebreus, presença essa que eles desrespeitavam. Segundo, eu honro os que me honram. Uma das passagens bíblicas mais enfáticas do tocante à forma como somos tratados por Deus encontra-se em 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Abre aspas, aos que me honraram, honrarei, porém aos que me desprezam serão envelhecidos. Envelhecer, essa palavra ridícula, horrível, antiga que nós vimos no início da lição, significa tornar vão, inútil. Ao invés de Ofni e Finéias servirem ao Senhor e serem honrados por Ele, preferiram honrar a si mesmo e aos seus desejos. Deus os havia honrado, dando-lhes a oportunidade de nascerem em uma família sacerdotal e ministrarem ao povo, mas eles não colocaram Deus em primeiro lugar. Eles não o destacaram em suas vidas, pois honrar a Deus é dar destaque, distinguir de forma positiva, com a intenção de homenagear. É uma virtude em que todo ser humano reconhece a grandiosidade do Eterno e lhe rende adoração e respeito.
Essa virtude faltou àqueles homens. Para eles, o culto a Deus não tinha valor. E o ministério que eles deveriam exercer com excelência e temor era encarado como obrigações com as quais poderiam fazer o que quiserem. Cabe aqui uma advertência, diz o autor da nossa lição de hoje. Os que são chamados para o ministério devem cumprir a sua chamada com sobriedade. Abre aspas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Fecha aspas. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 5. Terceiro, Deus chama Samuel. Deus não deixou de abençoar a nação de Israel por causa dos pecados do filho de Eli. Todavia, o pecado sempre tem consequências maléficas e os israelitas perderam temporariamente a guerra contra os filisteus e a arca de Deus foi levada como depósito de guerra, ou despojo de guerra, perdão. O Eterno também julgou os filisteus e eles devolveram a arca da aliança. Deus deu aos israelitas um novo sacerdote, Samuel, ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o Senhor como também para com os homens. 1 Samuel 2,26. Notemos a diferença entre o comportamento dos filhos de Eli e do jovem Samuel. Todos foram criados em um ambiente cercado pelas atividades do ministério, mas Ofni e Finéias se esqueceram de que deveriam ouvir e servir ao Senhor. Samuel, por sua vez, ouviu a voz do Senhor e atendeu-lhe o chamado. É curioso que, mesmo sendo Samuel um menino e sendo criado num ambiente em torno do santuário, não conhecia ao Senhor. Abre aspas. Porém, Samuel não conhecia ao Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. 1 Samuel 3,7. Ainda assim, Samuel obedeceu à voz do Senhor pela orientação de Eli. Crianças, amado, amada, precisam e podem conhecer a Deus. E assim fazendo poderão ser muito usados no ministério pessoal e coletivo desde a tenra idade, como Samuel foi. Pense. Deus deixa de realizar sua obra por causa de pessoas que o desonraram? Um ponto importante aqui nesse tópico, que o autor vai finalizar, Deus levanta outras pessoas para o honrarem, a fim de que o seu nome seja glorificado e a sua obra seja continuada. Ou seja, se você não quer, Deus tem alguém para colocar no seu lugar. Vamos ter um subsídio a respeito dos filhos de Eli. Eles tinham o conhecimento necessário para saber que os seus atos estavam errados, mas continuaram a desobedecer a Deus de maneira deliberada, enganando, corrompendo, roubando o povo. Portanto, Deus planejou matá-los. Qualquer pecado é errado, mas o pecado realizado de forma deliberada é o pior tipo. Quando pecamos por ignorância, merecemos punição. Mas se pecamos intencionalmente, as consequências serão ainda mais graves. Não ignore as advertências de Deus sobre o pecado. Abandone o pecado antes que ele se torne um modo de vida. O modo de vida do cristão não é o pecado, é o evangelho. Será que um Deus amoroso levará alguém à morte? Já pensou nisso? Considere a situação no tabernáculo. Uma pessoa fazia uma oferta para ter seus pecados perdoados e os filhos de Eli roubavam a oferta e tratavam a atitude de arrependimento da pessoa com fingimento. Deus, em seu amor por Israel, não poderia permitir que essa situação continuasse. Ele permitiu que os filhos de Eli morressem como resultado da própria presunção arrogante deles. Levaram a arca para a batalha, acreditando que isso poderia protegê-los. Cuidado, patuás não nos defenderá de uma vida fora do altar. O autor conclui essa belíssima, relevantíssima lição que eu estou amando estudar, muito melhor que inclusive a lição dos adultos, que infelizmente o próximo domingo não é tão interessante. Diz que a palavra de Deus nos mostra que não nos basta ser escolhidos por Deus para um determinado ministério. Claro que não. É preciso levar a sério essa chamada sob a pena de desperdiçarmos os dons que Deus depositou em nós
para que fôssemos úteis em sua obra. A vocação não correspondida é inútil. Que possamos, com base nesta lição, que pela misericórdia o Espírito ministra a nós, ser pessoas mais gratas a Deus pelas oportunidades que recebemos e jamais desprezar a graça e o privilégio de servir. Se eu posso fazer uma consideração agora pessoal no final dessa lição, alguém vai dizer que quem tem promessa não morre. Depois de estudar essa lição, você consegue acreditar nisso? Não basta ter promessa, temos que honrar o Deus da promessa. Deus abençoe a sua vida. Obrigado mais uma vez. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Beijo.